Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concurso. Esse site que vai fazer de você mais um dos campeões que nós temos esparramados por todo o território brasileiro. Seja bem-vindo, meu amigo. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na nossa aula de hoje, nós vamos tratar sobre juros compostos, mais especificamente sobre resolução de exercícios sobre juros compostos. Então, peço para você, se não assistiu a aula sobre juros compostos, volte, assista a aula primeiro. Lá nós estabelecemos uma série de conceitos, demos exemplos de vários modelos de resolução. Então é muito importante que você tenha pelo menos essa base para conseguir acompanhar legal esta aula. Tranquilo? Vem comigo, galera, vamos lá para a resolução de exercícios das mais variadas bancas aí. Então, na aula de hoje, nós vamos aí resolver problemas envolvendo juros compostos. Ok? Bom, galera, nós sabemos que o regime de juros compostos é o regime de capitalização, onde os juros são calculados em cima do montante do mês anterior. Ou seja, é um sistema de juros sobre juros. Nós temos um determinado capital que vai ser aplicado, esse capital vai, no primeiro período, ele vai render um determinado valor, esse rendimento, esses juros, ele é incorporado ao capital, para que se calcule o novo rendimento do próximo período. Então, por isso que nós dizemos que é um sistema de juros sobre juros, ok? Esta é a fórmula principal que nós iremos trabalhar com ela. Montante igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado a N, onde N é o tempo, I é a taxa, C é o capital e M é o montante, o resultante dessa aplicação. Nós temos também os juros, né? Não está estabelecido aqui, mas nós sabemos que juros é a diferença do montante menos o capital. E podemos dizer também que montante é igual ao capital mais os juros. Então, são relações aí importantes que nós temos que ter em mente na hora de resolver exercícios sobre juros compostos, ok? Bom, falamos também de taxa de juros, né? Então, o que a gente precisa lembrar aqui? Só dessa relação aqui. 1 mais IF, que é a taxa efetiva, é igual a 1 mais a taxa real, que multiplica 1 mais a taxa de inflação. Isso aqui é quando nós quisermos achar a taxa efetiva de uma aplicação, dado uma taxa nominal ou real, e uma taxa de inflação nesse período. Então, nós vamos usar essa relação aqui. Vamos ver alguns casos desse tipo também. Ok? Vamos lá, então. Primeiro exercício aqui. Banca FCC. Aplica-se um capital de 50 mil a juros compostos com taxa de 4% ao mês. Qual será, aproximadamente, o montante acumulado em 3 anos? Galera, algo assim muito importante de nós ressaltarmos. A resolução dos exercícios de juros compostos, em tese, elas não são complexas. O enunciado, às vezes, nos atrapalha, mas é muito importante que você consiga, no primeiro momento, já entender qual é a pergunta que a questão está fazendo. O que ele quer saber? Qual será aproximadamente o montante? Observe que o exercício já foi bem específico. Ele quer saber o montante dessa aplicação. Então, você já sabe que ele tem que achar o M. Encontrado o que o exercício quer saber, você tem que anotar todas as informações que você tem a respeito desse teste aqui. Então, nós temos o capital, nós temos a taxa e nós temos o período de aplicação. Feito isso, nós temos que prestar atenção se as unidades do tempo e da taxa são iguais. Elas têm que serem a mesma unidade. Como assim, professor? Se o tempo está em mês, o tempo está em mês, a taxa tem que estar em mês. Se o tempo está em ano, a taxa tem que estar em ano. Se não tiver, nós temos que fazer aquelas conversões. Então, observe aqui que a taxa está ao mês e o tempo está em ano. Eu não posso trabalhar assim. Eu vou ter que fazer a conversão. Aí a grande pergunta, mas professor, eu passo um mês para ano, eu passo ano para mês. Observe que aqui não foi especificado que tipo de capitalização era, se era mensal, se era anual. Sendo assim,
eu posso determinar qualquer uma delas. Como foi dado aqui esse índice 1,04 elevado a 36, e a gente entende que 36 é o período de 3 anos em meses, então é um indicativo que eu tenho que trabalhar com a unidade mês, ok? Então nós vamos optar por essa transformação. Vamos lá então na resolução? Vamos anotar aqui as informações que nós temos. Galera, eu recomendo para vocês o seguinte: antes de acompanhar a solução que nós vamos dar, tente você resolver o exercício e aí depois você só compara com a resolução que nós fizemos, ok? Então nós temos um capital de 50 mil, ok? 50 mil. Nós temos uma taxa de 4% ao mês. Nós temos um prazo de 3 anos de aplicação, que transformando de anos para meses, cada ano tem 12 meses, portanto 3 vezes 12, 36 meses. Ok? E ele quer que a gente encontre o montante dessa aplicação. Bom, ele nos deu a informação que 1,04 elevado a 36... 1,04 elevado a 36 é igual a 4,10, ok? Então, esta é a consideração que nós temos que fazer. 1,04 elevado a 36. Galera, nós dissemos na aula de juros compostos que você não precisa preocupar com um prazo, com uma potência, quando ela for maior que 3. Porque a banca tem a obrigação de te informar essa potência, tá? Ou te dar a tabela, porque nós temos que montante é igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a N, que é o prazo. Galera, isso aqui, 1 mais I, é chamado de fator de capitalização. Esse fator aqui, nós encontramos ele na tabela financeira. Então, se a banca te der a tabela, beleza, você vai ver lá. Na vertical vai ter as datas, na horizontal vai ter as taxas, aí você vê o cruzamento, igual uma batalha naval, cruzamento de vertical com horizontal. Aonde cruzar a taxa com o tempo, ali está esse fator aqui, ó. Ok? Beleza, se ela te der a tabela financeira, você vai na tabela, olha tranquilo. Mas e se não der a tabela financeira, professor? E agora? Eu tenho aí 36. Então ela vai ter que te dar o resultado dessa potência, como foi dado nesse caso aqui, ó. Ele disse que 1,04 elevado a 36 é igual a 4,10. Então o montante dessa aplicação vai ser o capital, que é 50 mil, que multiplica 1 mais I, essa taxa é a taxa unitária, portanto tem que ser dividida por 100, 0,04, e isso daqui elevado a N, que é 36. Então nós vamos ter montante igual a 50 mil, que multiplica 1 mais 0,4 é 1,04 elevado a 36. E aí, galera, é isso aqui que eu disse. Imagina só se você tiver que multiplicar 1,04 por ele mesmo 36 vezes. Não que isso não seja possível, mas vai demandar um tempo muito grande. E aí, não é o objetivo da banca fazer isso, tá? Então, nesse caso, a banca ou ela te dá esse índice, ou ela te dá a tabela financeira. Então, pode ficar tranquilo com relação a isso. Bom, então agora nos cabe simplesmente substituir esse valor. Nós já sabemos que 1,04 elevado a 36 vale 4,10. Então agora é só fazermos esse produto. Então nós temos aqui, vou fazer aqui do lado, ó. Vamos fazer aqui do lado. Eu tenho 4,10 vezes 50 mil. Então vamos proceder assim, ó. Eu vou colocar todos os zeros aqui, porque 0 vezes qualquer coisa é sempre 0. E vou multiplicar só os 5. Ó. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 4, 20. Eu tenho 2 casas, vírgula, 2 casas, vírgula. Resposta, montante igual a 201 mil.
Ok? Então está aqui a resposta. 5 vezes 1, 5 aqui, ó. Errei aqui, ó. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 205 mil. Então não é 201 mil, não. Desculpa aí. Aqui é 5, ó. 205 mil, ok? Então, voltando lá, nós temos que a alternativa correta, letra C, C de casa, 205 mil. Então, ó, resolução bem tranquila. O índice foi dado, substituí, multipliquei 4,10 vezes 50 mil, 205, pronto, encontramos a resposta, tranquilo, está resolvida a questão. Beleza? Acertou? Não, professor, acertei. Não, não acertei, tive dificuldade, não consegui fazer. Tranquilo. A pergunta maior aqui é a seguinte, você entendeu a resolução? Ah, entendi, beleza, vamos para o próximo então. Olha só, exercício 2. O que nós temos aqui? Um outro exercício da banca FCC. Agora ele nos deu o capital, R$ 2.500. Esse capital esteve aplicado a uma taxa de 2% mensal, ó, taxa mensal de 2%, no regime de capitalização composta. Após o período de 2 meses, os juros resultantes dessa aplicação serão de... Então veja bem, vamos lá por etapa. Qual que é a primeira coisa que o exercício está perguntando? Primeira coisa, o que o exercício está perguntando? Ele quer saber os juros resultantes. Então, ele quer saber o rendimento dessa aplicação. Ele quer saber o montante, quanto que vai ter no final? Não. Ele quer saber só o rendimento, só os juros. Beleza. O que ele me deu de informação? Ele me deu a taxa, ele me deu o prazo e me deu o capital. Bom... Então, como nós não definimos nenhuma fórmula que associa os juros com o capital, então eu vou optar em calcular o montante para depois fazer a diferença, tendo em vista que juros é igual a montante menos capital. Eu encontrando o montante, eu subtraio do capital, a diferença vai ser os juros. Tranquilo? Então, vamos lá. Dê pausa, tente fazer e acompanhe a solução que nós vamos dar aí. Então, o capital é de 2.500. 2% ao mês durante 2 meses. Então, capital, R$ 2.500, ok? A taxa de 2% ao mês. Ele falou que a taxa é mensal. E ele disse que o prazo dessa aplicação é de 2 meses. E quer saber o juros, ok? Lembrando que juros é igual a montante menos capital. Então, conhecendo o montante, eu subtraio do capital, eu tenho os juros. Tranquilo, galera? Beleza, né? Então, vamos lá. Bom, calculando o montante aqui. Montante vai ser igual a quem? Montante é igual ao capital, que é 2.500. 2.500. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019, edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Que multiplica 1 mais a taxa é de 2%, só que a taxa que eu utilizo é a taxa unitária, portanto ela tem que ser dividida por 100, vai dar 0,02, isso aqui elevado a 2, que é o N. Esse capital vai ficar aplicado por um período de 2 meses, então elevado a 2. Bom, continuando, nós temos
Montante igual a 2.500, que multiplica 1,02 elevado a 2. Professor, o exercício não deu o valor de 1,02 ao quadrado, como havia dado no exercício anterior. Ele informou esse fator quanto que dava. Obviamente que a banca não vai fazer isso, prezado concurseiro. Ela só vai informar para você se for um valor superior a 3. Até a terceira potência, nenhuma banca informa. Não é comum isso acontecer, tá? Porque isso aqui é uma conta que você consegue fazer com uma certa facilidade, tá? Agora, quando for um valor superior a 3, aí as bancas têm que informar, ok? Então, o que quer dizer 1,02 ao quadrado? Nós temos só que pegar 1,02 e multiplicar por 1,02. Olha só, 2 vezes 2, 4, 0, 2, 0. 1 vezes 2, 2, 0, 1. Então, somando, nós vamos ter aqui 0, 1 vezes 2, 2, 0, 2, 4, 0, 4, 0, 1. Do 4 casas, vírgula, 4 casas, vírgula. Então, eu vou ter aqui um montante, vai ser igual a 2.500, que multiplica 1,04. Bom, deu 0,404. Galera, quanto mais casa decimal você usar, mais próximo da resposta você vai chegar. Então, fica a seu critério. Você pode usar só 1,04 aqui, e aí depois ver qual que seria o valor mais próximo, ou poderia acrescentar mais os 0,4 lá, e chegar no resultado bem mais próximo aí do que está sendo solicitado. Vamos trabalhar com essas duas casas decimais, e vamos aproximar lá a resposta. Então, eu tenho agora 2.500 que multiplica 1,04. Então, agora é só pegar 2.500 e multiplicar por 1,04. Então, eu tenho 1,04. Fazendo esse produto, eu vou ter 4 vezes 0, 0, 0, 4 vezes 5, 20, vão 2, 4 vezes 2, 8 e 2, 10. Aí o 0, agora o 1. 0, 0, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2. Então, nós vamos ter aqui 2.000, 2 casas, vírgula, 2 casas, vírgula, 2.600. Observem que eu trabalhei somente com 0,4. Se acaso nós tivéssemos feito a opção de trabalhar com mais de duas casas decimais, com outro 0,404, a gente ia encontrar aqui 2.601, se nós tivéssemos considerado as outras duas casas decimais. Mas tudo bem, como eu optei só com duas, o que vai acontecer? Nós vamos encontrar R$ 2.600. Aí, ele pede os juros. O que é juros? É montante, 2.600, menos o capital, que é 2.500. Fazendo essa diferença, nós vamos encontrar que os juros é de R$ 100. Aí, olha só o que eu disse para vocês com relação à quantidade de casas decimais. Eu vou voltar aqui no enunciado, vou apagar aqui para mostrar um negócio para vocês. Ó. Observem as alternativas de respostas. Tá? Eu não trabalhei com todas as casas decimais. E isso acaba sendo um certo problema, principalmente quando tem respostas muito próximas, que é o caso do 98 e do 101 aqui, ó. São respostas muito próximas. Então, nesse caso, já me causa até uma certa dúvida. Espera aí, vai ser 98 ou vai ser 101? Observe que eu encontrei 100 como resposta. Está mais próximo do 101. Até porque, levando em consideração que quanto mais casas decimais eu considerar, maior vai ser esse valor. Então, o arredondamento teria que ser para cima. Portanto, a resposta correta é 101. Tá? Para que você não tenha dúvida, você pode considerar essas outras duas casas aqui, porque a gente viu que 1,02 ao quadrado,
1,02 ao quadrado, na verdade é 1,0404. Então você pode até considerar todas essas casas decimais. E aí, ao considerar todas essas casas decimais, a resposta aqui vai mudar. Você vai encontrar 2.601 e vai realmente provar que 101 é a resposta correta. Então fica aí até para você fazer esse produto e confirmar essa alternativa. Beleza? Mas caso você não faça a opção, preste bem atenção na dica que nós vamos dar. Caso você não faça a opção de usar todas as casas decimais, você vai encontrar um valor próximo. Se você ficar com dúvida, como é esse caso aqui, que são duas respostas bem próximas, tá? Você tem que levar em consideração que esse valor tem mais casas decimais. E quanto mais casas decimais ele tiver, maior será a resposta final. Então a tendência é ele aproximar cada vez mais do 101 e afastar do 98. Ok? Fica a dica aí. Tranquilo? Então resposta letra B, 101. Beleza? Vamos para mais um aí, ó. Exercício número 3, também da banca FCC. Nós temos aqui a seguinte situação, ó. Pretendendo guardar uma certa quantia para as festas de fim de ano, uma pessoa depositou R$2.000 em 5/6/97 e R$3.000 em 5/9/97. Se o banco pagou juros compostos à taxa de 10% ao trimestre, em 5/12/97, essa pessoa tinha um total em reais de... Bom, não vou dar nenhuma dica agora. Peço para você dê uma pausa, tenta você mesmo fazer a interpretação desse exercício e resolver. Na sequência, acompanhe a solução que nós vamos dar. Tranquilo? Bom, vamos lá então, galera. Observem que eu tenho duas aplicações que têm valores diferentes em datas diferentes. Então, eu tenho que separar essas aplicações, eu tenho que calcular uma e calcular a outra, e no final eu somo. Eu tenho que o valor que ela vai ter em 5 de dezembro é o resultado da primeira aplicação, que eu vou chamar de M1, mais a segunda aplicação, que eu vou chamar de M2. Então, o montante, o valor que ela vai ter em 5 de dezembro é o somatório disso daí. Na primeira aplicação, ela usou um capital de 2.000 e aplicou esse capital a uma taxa de 10% ao trimestre, e esse capital ficou até 5 de dezembro. Então, veja bem, 5/6, nós estamos em junho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ou seja, 6 meses. Mas o período aqui que ele informou da taxa é trimestral, 10% ao trimestre. Então, eu tenho que transformar. Eu não posso trabalhar com mês e a taxa em trimestre. Aí eu pergunto para os senhores, 6 meses representa quantos trimestres? Lembrando que um trimestre é um período de 3 meses, por isso que se fala trimestre. Ok? Então, 6 meses vão ser 2 trimestres, beleza? Então, eu tenho o primeiro capital aplicado por 2 trimestres, e o segundo capital, que é de 3.000, ele foi depositado no dia 5/9, ou seja, setembro, outubro, novembro, dezembro, 3 meses, completa exatamente um trimestre. Tranquilo? Então, vamos fazer esses cálculos e ver aí quanto que nós vamos encontrar de resposta. Então, o primeiro capital é um capital de 2.000, tá? Eu vou chamar de capital 1, 2.000. Eu vou chamar de tempo 1, 6 meses, que é igual a 2 trimestres, ok? E a taxa comum para os dois, que é de 10%, ok? Beleza? Bom, vamos calcular o montante da primeira aplicação. Então, esse primeiro montante vai ser igual ao capital, que é 2.000, que multiplica 1 mais a taxa é de 10%, portanto 0,1, elevado a 2, porque são 2 trimestres, ok? O prazo é trimestre. Então, o montante 1 vai ser igual a 20.000, ou 2.000 vezes 1 mais 0,1 vai dar 1,1.
elevado ao quadrado. 1,1 ao quadrado é 1,1 vezes 1,1. Fazendo esse produto, nós vamos encontrar 1,21. Ok? Então, aqui vai ficar montante 1 igual a 2.000 vezes 1,21. Tranquilo? Agora, vamos fazer esse produto para ver quanto que vai dar. Então, nós temos 1,21 vezes 2.000. Fazendo esse produto aqui, vai ficar 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. 2 casa vírgula, 2 casa vírgula. Portanto, o montante 1 é igual a 2.420. Está aqui, Encontrei o montante da primeira aplicação. A metade do problema já foi feito. Falta agora encontrar o montante da segunda aplicação. O que é a segunda aplicação? A segunda aplicação, nós temos um capital, que eu vou chamar de capital 2, que é de 3.000, ok? 3.000. O prazo dessa aplicação, o N, vai ser de 1 trimestre. Por que 1 trimestre? Porque ele falou de 5 de setembro a 5 de dezembro. Dá exatamente 3 meses, que é 1 trimestre. Então, vamos calcular agora o montante dessa segunda aplicação. Então, o M2 vai ser igual ao capital 2, 3.000, que multiplica 1 mais I, que é 0,1, elevado a 1. Bom, 1 mais 0,1 é 1,1. 1,1 elevado a 1 é ele mesmo. Portanto, o M2 vai ser 3.000 vezes 1,1. Ok? Agora, vamos fazer esse produto. Nós temos aqui 1,1 e 3.000. Fazendo a multiplicação, nós vamos encontrar uma casa vírgula, R$3.300. Então, o montante da segunda aplicação vai ser igual a R$3.300. Galera, pronto. Agora que eu achei o montante da primeira aplicação e achei o montante da segunda aplicação, para nós descobrirmos qual é o valor que essa pessoa vai ter em dezembro, no dia 5 de dezembro, é só somarmos o montante da primeira aplicação com o montante da segunda aplicação. Tranquilo. Pronto, fez essa soma, a gente encontrou aí o valor total. Portanto, o montante vai ser igual ao montante da primeira aplicação, 2.420. Então, está aqui, 2.420. Mais montante da segunda aplicação, 3.300. Está aqui, 3.300. 2.420 mais 3.300 vai dar aqui R$5.720. Então, este é o valor que a pessoa vai ter aí. Então, de acordo com as alternativas de resposta, nós temos aqui letra E, 5.720. Pronto, está respondida a questão. Acertou, galera? Pô, cara, bacana, hein? Bacana, você está indo no caminho certo. Observem que você não vai encontrar muita diferença nos exercícios de juros compostos. Basicamente é isso. Ou ele pede montante, ou pede capital, ou pede taxa, ou pede tempo, ou juros. Essas são as perguntas possíveis de serem feitas, né? E se você souber manusear a formulazinha, você resolve com muita tranquilidade aí. Vamos para mais um teste aí. Com o Suplan, um cliente fez um empréstimo em um banco e pagou uma taxa de 10% ao ano a juros compostos. Se a dívida em 2 anos chegou a R$108.900, então o valor do empréstimo foi D. Bom, em outras palavras, o exercício nos deu o quê? Ele nos deu o montante, ele nos deu a taxa, ele nos deu o prazo. E quer saber qual foi o capital? Tá? A resolução é essa. Ele usou uma linguagem diferente, mas em outras palavras, ele quer simplesmente que a gente calcule o capital que foi aplicado nessa operação aqui. Sendo que
essa dívida ela chegou a 108.900, ou seja, o montante dela foi de R$ 108.900 a uma taxa de 10% ao ano. Então, qual é o cuidado que nós temos que tomar? Taxa ano, tempo ano, beleza, tranquilo, estão na mesma unidade. Então, agora, vamos lá para a resolução aí. Nós temos que o montante dessa aplicação é de R$ 108.900. Nós temos que a taxa é de 10% ao ano, ok? E nós temos que a dívida durou 2 anos, ok? Então, o prazo, 2 anos. Tranquilo? Bom, e vamos encontrar o capital. Capital, está aqui. Olha só. Quem é montante, galera? Montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevado a n, ok? O montante nós conhecemos. O montante vale R$ 108.900. O capital é o que nós queremos saber, então vou conservar o C. Vezes 1 mais a taxa. A taxa é de quanto? 10%. Só que eu tenho que dividir por 100, ali é a taxa unitária. Então vai dar 0,1 elevado a n. N vale 2. Então eu vou ter 108.900 igual ao capital que multiplica 1 mais 0,1 vai dar 1,1 ao quadrado. Nós já sabemos que 1,1 ao quadrado é 1,21. Nós já fizemos no exercício anterior esse cálculo aqui. Então vai ficar, esse cara multiplicando, ele passa dividindo. Então vai ficar 108.900 dividido por 1,21 igual ao capital. Agora é só fazer essa continha aí, ripa na chulipa, pimba na gorduchinha, encontramos o valor do capital. Como que nós vamos fazer isso? Vamos lá. 108, olha aqui, ó, 108.900 dividido por 1,21. Vou fazer mais aqui em cima. Vou apagar esses dados e vou fazer o cálculo aqui no canto. Ó, acompanha aqui comigo. Galera, se você tem dúvida em fazer cálculo envolvendo número decimal, volto a frisar. Assista a aulinha de operação com números decimais. Lá a gente ensina passo a passo como fazer isso. Observe que eu tenho 1,21. Para que esse número deixe de ser decimal e passe a ser um número inteiro, eu tenho que andar 2 casas para a direita. Aí ele fica 121. Posso fazer isso? Posso. Desde que do lado de cá eu acrescente a quantidade de zeros de acordo com a quantidade de casas que eu tive que andar. Foram 2 casas e 2 zeros. Professor, mas eu sempre coloco zero? Depende. Se tiver vírgula, você anda com a vírgula. Se não tiver vírgula, você acrescenta zero. Como 108.900 não tem vírgula, eu só acrescentei 2 zeros. E agora vamos fazer a divisão normal. Bom, 108 não dá para dividir por 121, então eu vou ter que pegar 4 casas aqui. Vai ficar 1.089 dividido por 121. Então eu tenho que encontrar um número que multiplicado por 121 vai ser menor ou igual a 1.089. Ok? Então vamos lá? Vai dar 9. Vamos tentar o 9 aqui, ó. 121 vezes 9. Olha só. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18, vai 1, 9 vezes 1, 9 e 1, 10. Olha só, exatamente 1.089. Aí eu coloco 1.089 aqui embaixo, subtraio da zero. Quantos zeros eu tenho para baixar? 1, 2, 3, 4. Esses 4 zeros vêm aqui, ó. 90.000. Portanto, o capital vai ser igual a 90.000. Na verdade, eu estou chamando de capital, mas o exercício não chamou de capital. O exercício chamou do empréstimo. Qual foi o valor do empréstimo? Então, o valor do empréstimo foi de, voltando lá, 90.000, de acordo com as alternativas de resposta aqui, letra D de dado, essa é a resposta, 90.000, o valor do empréstimo. Tranquilo? Belezinha, né, galera? É treino. Você, na medida que
fazer os exercícios, você vai ganhando segurança, e aí pode vir um exercício que for, você vai resolver com muita tranquilidade. Mas tem que treinar, ok? Vamos para mais um aí, para aprimorarmos aí. Esse exercício aqui caiu esse ano no Banco Banestes, concurso do Banco Banestes, aí lá do Espírito Santo, né? Para técnico bancário. Questão fresquinha agora, 2015. Qual o montante gerado se a aplicação de um capital de 356 for mantida durante 2 anos sobre regime de juros compostos a taxa de 30% ao ano? Então, o que ele quer saber aqui? Montante. O que ele nos deu? O capital aplicado, o tempo e a taxa. Qual é a dificuldade? Nenhuma. É só a aplicação direta da fórmula. Tá? Nós sabemos o quê? Que montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado a n. Eu tenho todas as informações que preciso para encontrar o montante. Então vai ficar como? Montante igual ao capital. Qual é o capital desta aplicação? R$ 356. Vezes 1 mais I. Eu tenho que preocupar com a unidade da taxa do tempo? Não. Por quê? Porque ele falou que o tempo é 2 anos e que a taxa é de 30% ao ano. Observem que prazo e taxa já estão na mesma unidade, então não tem que preocupar com isso. Então, só dividir por 100 vai dar 0,3 elevado a n, que é 2. Então, o montante vai ser igual a 356 vezes 1,3 ao quadrado. Ok? Bom, quanto que dá 1,3 ao quadrado? Vai ficar 1,3 vezes 1,3. Então, eu tenho 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 1, 1. Pronto. 9, 3 com 3 dá 6, 1, 2 casas, vírgula, 2 casas, vírgula, 1,69. Então, o montante vai ser igual a 356 vezes 1,69. E agora vamos fazer esse produto aqui para encontrar essa resposta. Olha só, 356 vezes 1,69. Quando a gente multiplica por um número decimal, o aluno tem, às vezes, a preocupação com a vírgula. Não preocupa com a vírgula na hora de multiplicar. Efetua-se a multiplicação normalmente como se a vírgula não existisse. Vamos lá, então, 9 vezes 6, 54. Ficou 4 e vão 5. 9 vezes 5, 45. 45 com 4, 49. Ficam 9 e vão 4. 9 vezes 3, 27. 27 com 4, 31. Então, está aqui. Agora eu vou multiplicar o 6. 6 vezes 6, pula sempre uma casinha, né? 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 5, 30. Com 3, 33. Vai 3. 6 vezes 3, 18. 18 com 3, 21. Então está aqui, 21. Agora eu vou multiplicar o próximo, que é o 1. Sempre da direita para a esquerda. Pulo mais uma casinha. Então, vai ficar 1 vezes 6, 6, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 3, 3. E agora eu faço a soma desses valores. Tá? Somando esses valores, nós vamos ter 4, 9, 6, 15, vai 1. 1 com 1, 2, com 3, 5, 5 com 6, 11, vai 1. 3 e 1, 4, com 1, 5, 5 com 5, 10, vai 1. 3, 5, 6. Ok? Então, 601, eu tenho 2 casas, vírgula, 2 casas, vírgula, 601,50. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço,
ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Aqui, ó, 601,64, resposta letra D de dado, tá? 601, tá? Esta é a resposta dessa questão. Então, veja bem, qual é o montante? R$601. Aqui deu uma diferença, foi um erro de digitação aqui, na verdade é 54, tá? Então, 601,54. Observe que a gente encontrou exatamente o mesmo valor. Tranquilo? Tome cuidado só na hora de fazer a multiplicação com o número decimal. Geralmente, o aluno se enrola aqui. Ele erra na multiplicação e aí, errando na multiplicação, você acaba aí tendo que encontrar a resposta errada. Beleza? Então, tá aí, R$601 é o valor do montante. Tranquilo? Vamos para mais um teste aí. Exercício 6. Olha só. Fundação Carlos Chagas. Saulo aplicou 45 mil em um fundo de investimento que rende 20% ao ano. Seu objetivo é usar o montante dessa aplicação para comprar uma casa que na data da aplicação custava 135 mil. E se valoriza a taxa anual de 8%. Nessas condições, a partir da data da aplicação, quantos anos serão decorridos até que Saulo consiga comprar tal casa? Dados, log de 3 igual a 0,48. Bom, galera, esse exercício já tem um nível de dificuldade um pouco maior. Porque ele vai exigir de você, prezado concurseiro, um certo conhecimento sobre logaritmo, principalmente as propriedades de logaritmo, para nós resolvermos ele. Então vamos lá, acompanhe a solução, se você consegue fazer, fica tranquilo, dá a pausa, tenta fazer. Caso contrário, acompanhe a solução que nós vamos dar aí. Ok? Observem que nós temos o seguinte, ele aplicou 45 mil reais, observe que não tem o prazo, ele disse que essa aplicação está submetida a um rendimento de 20% ao ano, uma taxa de 20% ao ano, e ele quer, com o montante dessa aplicação, comprar uma casa que custa 135 mil, na mesma data que ele aplicou os 45, a casa custa 135. Só que a casa, a valorização dela é de 8% ao ano. E o dinheiro dele está aplicado a 20% ao ano. Obviamente, como está aplicado a uma taxa maior, passado alguns anos, vai acontecer desse capital ser igual ao valor da casa. E aí ele vai poder comprar a casa. Então o objetivo é esse. E a pergunta é justamente, quanto tempo vai levar para isso acontecer? Ok? Bom, nós podemos classificar isso aqui de duas formas. Eu posso chamar montante 1 da primeira aplicação e posso chamar de montante 2 a valorização do imóvel. E aí vai demorar um certo tempo, mas vai acontecer desse M1 ser igual ao M2. Ou seja, o montante desta aplicação inicial de 45 mil, como o rendimento é maior, passado algum tempo, ele vai alcançar o segundo valor, que se valoriza numa taxa bem menor. Ok? E nós temos que encontrar esse prazo. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer esse teste aqui. Quais são as informações que nós temos? Nós temos que o capital aplicado inicialmente é de 45 mil. A taxa que foi aplicada foi de 20% ao ano.
ok? Por um determinado período N aí, que eu não sei qual que é. Aí eu tenho capital 2, que é o valor do imóvel, que é de 135 mil, a uma taxa de 8% ao ano, ok? Está aqui, ó, o valor da taxa de 8% ao ano. Então, o capital 1, 20%, o capital 2, que é o valor do imóvel, 135 mil. E o meu objetivo é encontrar qual é o prazo que vai fazer com que o montante dessa primeira seja igual ao montante da segunda aplicação. Beleza? Bom, então nós sabemos que o M1 tem que ser igual ao M2. Beleza? Quem é M1? Vai ser o capital 1, que é 45 mil, que multiplica 1 mais a taxa, que é de 20%, ou seja, transformando para a taxa unitária, 0,2, elevado a N, igual ao M2, que vai ser o capital 2, 135 mil, que multiplica 1 mais o I, que é 0,08, elevado também a N, que eu não sei quanto que é. Esse N é o mesmo N desse, ok? É o prazo que vai fazer com que eles sejam iguais. Bom, o que nós vamos fazer agora aqui, galera? Veja bem, muito cuidado nessa hora. 1 mais 0,2 é 1,2. Então, eu vou ter 45 mil, que multiplica 1,2 elevado a N, igual a 135 mil, que multiplica 1,08 também elevado a N. Tranquilo? Beleza até aqui? Agora, olha só. Eu vou isolar o N. O que tem N eu vou passar para um lado, o que não tem N eu passo por outro. Lembrando aquela regra de equaçãozinha. Quando o número está somando, passa subtraindo. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, observe que 1,08 está multiplicando os 135 mil. Então, se eu passar ele para o outro lado, ele vai passar dividindo. A mesma coisa acontece com 45 mil. Se eu passar ele para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter 1,2 dividido por 1,08. Tudo isso aqui elevado a N, igual a 135 mil dividido por 45 mil. Olha só, o 45 mil passou para o outro lado, foi dividindo 135. O 1,08 passou dividindo 1,2. Professor, por que o senhor colocou os dois entre parênteses e um N só? Por causa de uma propriedade da potência. Se você tem, tipo assim, A elevado a X dividido por B elevado a X, você pode escrever isso da seguinte forma: A sobre B elevado a X. Ok? Tranquilo? Né? Então, a gente pode fazer isso. A sobre B elevado a X. Por isso que eu coloquei 1,2 sobre 1,08 elevado a X. Bom, galera, vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa conta. Eu posso simplificar esses 3 zeros aqui, para facilitar a divisão, e dividir 135 por 45. Aqui, eu não vou fazer essa divisão, tá? Eu vou transformar isso aqui em um número inteiro e, na sequência, uma fração. Veja bem, eu vou fazer a primeira parte para vocês entenderem. 1,2, esquece a potência N por enquanto, dividido por 1,08. Olha só o que acontece. Para transformar esse número em um número inteiro, não ficaria 108? Vocês concordam? 108, beleza? Beleza. 2 casas. Se eu andei 2 casas aqui, eu tenho que andar 2 casas aqui. Então, aqui vai ficar quanto? 120. Agora, eu vou simplificar esse 120. O que é simplificar? É dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor.
Eu posso ir simplificando por 2? Posso, começa por 2, depois por 2, vai por 3 e assim por diante. Ok? Você vai chegar à conclusão que 120 dividido por 12 e 108 dá para dividir por 12. 120 dividido por 12 é 10. 108 dividido por 12 é 9. Conclusão. 1,2 sobre 8 é a mesma coisa que 10 sobre 9. Ok? Compreenderam aí? Fiz separado, tá? 1,2 sobre 1,08. Então, 1,2 é a mesma coisa que 120 dividido por 108. 1,2 dividido por 1,08. Ok? Bom, então nós já sabemos que no lugar de 1,2 sobre 1,08, eu vou colocar 10 sobre 9, que dá o mesmo resultado. Então, vai ficar assim, ó. 10 sobre 9 elevado a n igual a 3. Por que 3, professor? Porque 135 dividido por 45 dá 3. Olha só, ó. 45 vezes 3. 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 4, 12 e 1, 13. Viram aí? Então, 135 dividido por 45 dá 3. Aí eu tenho 10 sobre 9 elevado a n igual a 3. Aqui que está o x da questão. Até aqui, muitos alunos vão bem. Mas e a partir daí, professor? Como que eu vou resolver? Agora nós vamos ter que aplicar conhecimentos de logaritmo. Como eu tenho uma variável no expoente, para que eu elimine essa variável, eu vou ter que calcular o logaritmo. Então, eu vou fazer isso, ó. Log, que é a abreviatura de logaritmo, de 10 sobre 9 elevado a n é igual a log de 3. Ok? Olha só, log de 10 sobre 9 elevado a n é igual a log de 3. Posso fazer isso, professor? Posso. Nós podemos fazer qualquer ação numa equação, matematicamente falando, desde que tudo que você fizer de um lado, você faça do outro. Você pode somar de um lado, somar do outro, multiplicar de um lado, multiplicar do outro, desde que sejam os mesmos valores, elevar ao quadrado, elevar a qualquer potência, tirar a raiz, inclusive calcular o logaritmo, desde que calcule o logaritmo de cá e de lá ao mesmo tempo. Bom, veja bem, agora que eu coloquei o logaritmo, eu vou aplicar a propriedade do logaritmo. A primeira propriedade que eu vou aplicar aqui é a propriedade da potência. Quando eu tenho um expoente aqui, um logaritmo de um valor elevado à potência, essa potência ela vem para frente multiplicando o logaritmo. Fica assim, ó, n que multiplica log de 10 sobre 9 a log de 3. Ok? Captaram aí? Bom, agora veja bem. Eu tenho aqui um logaritmo de uma divisão. Outra propriedade do logaritmo. A propriedade do logaritmo da divisão diz o seguinte: logaritmo de uma divisão é o logaritmo da diferença. Então, eu posso escrever isso aqui assim, ó. N que multiplica log de 10 menos log de 9 igual a log de 3. Viram aí, ó? Apliquei a propriedade. 10 sobre 9, então vai ficar log de 10 menos log de 9. Continuando. Agora eu vou aplicar outra propriedade do logaritmo, que eu tenho log de 10 menos log. No lugar do 9, eu vou colocar 3 ao quadrado. 9 não é 3 ao quadrado? É. 9 é 3 ao quadrado. Igual a log de 3. Ok? Belezinha? Até aí eu vou pagar aqui e vou começar aqui em cima. Tá? Acompanha aí na sequência aí, para você não perder o caminho que nós estamos dando a esse exercício. Ele tem um certo grau de complexidade porque ele vai exigir conhecimento de logaritmo. Então daqui, agora eu vou vir aqui para cima, tá? Vou vir aqui para cima. Então vai ficar assim, ó.
nós paramos aqui. No lugar do 9, eu coloquei 3 ao quadrado. Então, eu tenho um logaritmo de uma potência. O que nós fizemos quando tem logaritmo de uma potência? A potência não vem para frente multiplicando o logaritmo? Vou fazer isso aqui de novo. Então, vai ficar assim, ó. N que multiplica log de 10 menos 2 vezes log de 3 igual a log de 3. Olha só aqui o que aconteceu. Esse 2, que era a potência do 3, veio para frente multiplicando o logaritmo. Então, ficou 2 log de 3. Por que eu fiz isso? Porque a informação log de 3, o exercício me deu. Ele disse lá, ó, log de 3 igual a 0,48. Foi isso mesmo? Vamos confirmar aqui? 0,48. Log de 3 igual a 0,48. Então, eu tenho que deixar a informação tendo como referência o 3, porque é o valor dele que eu sei o logaritmo. Aí você pergunta o seguinte, professor, mas e o 10? Como que você vai fazer com o 10 se ele deu log de 3? Até aí eu entendi, eu tenho log de 3 eu sei que vale 0,48. Mas e o 10? Nós sabemos também lá com base no estudo de logaritmo, que quando não aparece indicado a base do logaritmo, é porque a base é a base 10. Observe que aqui não apareceu a indicação da base. Então, é porque nós estamos trabalhando com base 10. E nós aprendemos também que quando a base é igual ao logaritmando, quando esse cara que está aqui é igual à base, a resposta é sempre 1. Portanto, log de 10 na base 10 é 1. Então, eu não preciso preocupar com o log de 10. Eu tenho que preocupar com os valores que forem diferentes de 10. Então, aqui vai ficar assim, ó. N que multiplica, no lugar de log de 10, eu vou colocar 1. Menos 2 vezes log de 3, que é 0,48. Isso aqui é igual a 0,48, que é o valor de log de 3. Agora eu substituí. Pronto, não tenho mais logaritmo. Agora é só multiplicar, subtrair e dividir. Vamos lá. N vezes 1 menos 2 vezes 0,48. Pega 0,48 e multiplica por 2. Isso aqui vai dar 2 vezes 8, 16, vai 1, 2 vezes 4, 8 e 1, 9, 0. 0,96. Igual a 0,48. Ok? Bom, vamos lá. 1 menos 0,96. Então, vai ficar N vezes 0,04. 1 menos 0,96 dá 0,04. Isso aqui é igual a 0,48. O que eu faço com o 0,04 que está multiplicando? Eu passo ele dividindo. Então, eu vou ter N igual a 0,48 dividido por 0,04. E agora é só fazer essa divisão. Para que eu tenha um número inteiro aqui na parte de cima, eu tenho que andar 2 casas para a direita. Então, vai ficar 48. E andando 2 casas aqui embaixo, eu tenho 4. E 48 dividido por 4, N igual a 12. Ok? Então, está aqui. Encontramos o prazo, o tempo que vai levar para que o capital aplicado de 45 mil equipare ao valor do imóvel corrigido à taxa de 8% ao ano. Ok? Então, de acordo com as alternativas de resposta, aqui ó, no cantinho, resposta letra B, 12, que foi o prazo que nós encontramos. Tranquilo? Professor, esse exercício foi foda. Realmente ele tem um grau de dificuldade mais apurado, porque ele vai exigir de você conhecimentos de logaritmo, ok? Mas assim, se você ainda não assistiu a aula de logaritmo, nós também temos aula gravada de logaritmo, é importante você saber pelo menos a base e as principais propriedades. Observem que aqui nós aplicamos várias propriedades do logaritmo, propriedade da divisão, propriedade da potência, aplicamos o conceito em si de logaritmo, né? E algumas definições específicas.
Então é importante, isso é a base do logaritmo. E no cálculo de juros compostos, às vezes nós somos aí obrigados a nos deparar com situações desse tipo. Ok? Belezinha? Teve dificuldade em fazer? Tranquilo. Mas entendeu pelo menos o caminho das pedras? Qual é o caminho que tem que se tomar? Obviamente que para você conseguir fazer esse exercício, você vai ter que entender a parte do logaritmo. Senão você vai ter dificuldade. Beleza? Mas treine, assista a aula de logaritmo que você vai conseguir. Vamos para mais um teste aí. Exercício 7. Qual deve ser o capital inicial que um cidadão deve aplicar em um fundo de renda fixa que utiliza o sistema de juros compostos e que rende 20% ao ano, de modo que ele tenha 1.440 ao final de 2 anos, ok? Então aí agora já é um teste um pouco mais simples. Vamos lá colocar o conhecimento em prática, dê uma pausa no vídeo, tente fazer, na sequência acompanhe a solução que nós vamos dar, ok? Galera, o que o exercício está perguntando? Ele quer saber o quê? Ele quer saber qual deve ser o capital inicial. Então, ele quer saber o capital que está sendo aplicado. Beleza. Para saber o capital, professor, eu preciso conhecer taxa, eu preciso conhecer prazo e eu preciso conhecer montante ou pelo menos os juros. Ok? Bom, o que eu tenho? Eu tenho taxa 20% ao ano. Beleza. Eu tenho o montante dessa aplicação, que vai ser 1.440. Ele diz, de modo que ele tenha 1.440 ao final de 2 anos. Então, ele deu o prazo de aplicação, ele deu o montante, ele deu a taxa. Se ele tem montante, taxa e tempo, acha-se o capital com muita facilidade. Nós temos que montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao prazo. Vamos lá? O montante 1.440 é igual ao capital que nós queremos descobrir, que multiplica 1 mais a taxa de aplicação, 20% ao ano, portanto 0,2, elevado ao tempo, que é 2 anos. Ok? Não preciso preocupar com a unidade, porque prazo e taxa já estão na mesma unidade, que é ano. Então eu vou ter 1.440 igual a C, que multiplica 1,2 ao quadrado. Galera, 1,2 ao quadrado, olha só, 1,2 vezes 1,2. Eu vou ter 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Portanto, 1,44. Então, eu vou ter 1.440 igual a C, que multiplica 1,44. O que eu faço com esse 1,44 que está multiplicando? Ele passa dividindo. Então, vai ficar 1.440 dividido por 1,44. E aí, fazendo essa divisão, nós temos 1.440 por 1,44. Observe que esse 0,44, para se tornar um número inteiro, tem que andar 2 casas. Então, eu acrescento 2 zeros aqui. 144 dividido por 144 é 1. 1 vezes 144, 144. Para 144, nada. 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0. Conclusão, o capital vai ser de R$1.000. Está aqui. Então, resposta, letra C de casa. Então, qual é o capital que deve ser usado aqui? O capital de R$1.000. Tranquilo? Mais uma vez, a maior dificuldade que a gente possa ter aqui é uma questão só de multiplicação aí e divisão, né? Porque no demais é uma aplicação direta da formulazinha. Beleza? Olha só, mais um teste aí. Banca ESAF. Tá? Esse teste aqui, o interessante dele é que ele procura fugir assim do convencional, de falar em montante, chamar de M, capital, chamar de C. Ele faz uma associação direta desses valores com o uso da calculadora científica.
Então, se você não tem familiaridade com a calculadora científica, é importante que você pelo menos conheça algumas teclas dela e a quem elas fazem referência na hora do cálculo de juros compostos. Esse problema exige esse conhecimento. Olha só, ele disse assim: no sistema de juros compostos, um capital PV. Olha só, ele já deu a dica. Ele está chamando capital, aquilo que nós estamos chamando de C, capital, ele está chamando de PV. Aplicado durante um ano a taxa de 10% ao ano, com capitalização semestral, taxa 10% ao ano, capitalização semestral. Beleza. Resulta no valor final FV. Por outro lado, o mesmo capital PV, aplicado durante um trimestre, a taxa IT ao trimestre, resultará no mesmo valor final FV, se a taxa de aplicação trimestral for igual a... Galera, vamos lá. Preste bem atenção aqui. Nós juros compostos, ele está dizendo que capital é igual a PV, é a mesma coisa, tá? E ele está dizendo, ó, resulta no valor final FV. O que é valor final para nós aqui? É montante. Então ele está dizendo que o M, no lugar do M, nós vamos colocar FV. Aí eu tenho uma aplicação numa taxa de 10% ao ano, capitalizada semestralmente, e tenho que vai me dar um montante. E tem uma outra aplicação capitalizada trimestralmente, tá? E ele quer saber qual é a taxa por um trimestre, no prazo de um trimestre, qual é a taxa que vai fazer com que esses capitais sejam iguais, ok? Bom, vamos tentar aí encontrar esse valor aí. O primeiro capital foi aplicado durante um ano e o segundo foi aplicado em um trimestre. Então vamos lá. Se eu tenho a capitalização, a minha capitalização ela é semestral, tá? Então eu vou ter que transformar isso para semestre. É importante que a taxa que eu utilize aqui seja a taxa de acordo com o modelo da capitalização. Se ele falasse que a capitalização era mensal, eu tinha que achar essa taxa correspondente ao mês. Mas como ele falou semestral, então vamos transformar essa taxa. Bom, um ano tem quantos semestres? 2 semestres. Então 10 dividido por 2 é 5. Portanto, a taxa vai ser de 5% ao semestre. Tranquilo? Transformei a taxa de anual para semestral. Professor, mas eu posso fazer isso? Pode. Tranquilamente. Da mesma forma no cálculo de juros simples, como nós fazíamos. Então, era 10% ao ano. Como ela é capitalizada semestralmente, então vai ser de 5% ao semestre. Beleza. O que mais que eu tenho de informação aqui? Eu tenho de informação que a aplicação é em um ano, mas como a capitalização é semestral, um ano representa o quê? 2 semestres, beleza? Bom, então vamos lá, galera. Eu tenho o primeiro capital 1, que eu vou chamar de PV. Esse capital foi aplicado por um prazo de um ano, que corresponde a 2 semestres, beleza? Por quê? Porque a capitalização é semestral. E aí nós temos que a taxa é de 10% ao ano, que transformando ela para semestre vai ser de 5% ao semestre. Beleza? Isso tudo com relação ao capital 1. Com relação ao capital 2, o que nós temos? O capital 2 vai produzir o mesmo, vai ser igual ao capital 1. Ele falou que é o mesmo capital. Só que o prazo é de um trimestre. Então, N igual a um trimestre. Beleza. E a taxa, ele quer saber qual vai ser a taxa trimestral
ao trimestre. Qual vai ser a taxa ao trimestre que vai fazer com que esse capital 2 seja igual a esse capital 1. Porque eles têm que produzir o mesmo valor. E ele disse que o valor produzido, o montante, ele chamou de FV. E ele aqui vai ter que produzir o mesmo montante, FV. Ok? Portanto, o montante da primeira aplicação tem que ser igual ao montante da segunda aplicação. O que variou? Variou a taxa e o prazo. Ok? Então vamos lá. Montante da primeira aplicação. Quem é o montante da primeira aplicação? Vamos chamar aqui que FV1, vou usar a mesma linguagem que o exercício utilizou, tem que ser igual ao FV2 da segunda aplicação. O FV1 vai ser o capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Então vai ficar PV, que multiplica 1 mais a taxa de 5%, ou seja, 0,05, elevado a 2, que é o prazo 2 semestres. Isso tem que ser igual ao montante da segunda aplicação, que ele chamou de FV. Então, FV2 vai ser quem? O capital 2, que é PV também, ok? Que multiplica 1 mais I, que é a taxa que nós queremos descobrir, elevado a 1. Por que 1? Porque é 1 trimestre. Beleza? Bom, eu tenho PV aqui, eu tenho PV aqui. Então, eu posso eliminar. Aí eu tenho, então, aqui 1,05 elevado ao quadrado igual a 1 mais I. Só 1 mais I. E 1 mais I elevado a 1 é ele mesmo. Agora eu tenho que resolver essa potência. 1,05 ao quadrado. 1,05 que multiplica 1,05. Fazendo esse produto, nós temos o seguinte aqui, ó. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 0 é 0, com 2 que foi. 5 vezes 1 é 5. Depois, 0. Aí, 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 é 1. Então, eu tenho 5, 2, 10 vai 1, 1, 1. 4 casas, vírgula, 4 casas, vírgula. Eu vou ter 1,1025 igual a 1 mais I. Beleza? Bom, vamos lá. Continuando aqui. O objetivo é encontrar o valor do I. Então, eu peguei 1,05 ao quadrado dá 1,1025. Agora, como eu quero achar o I, eu vou passar o 1 para o lado de cá. Então, isso aqui vai ser igual a 1,1025 menos 1 igual a I. E 1,1025 menos 1 vai dar 0,1025 igual a I. Como é taxa, eu tenho que representar na forma percentual. Então, é só multiplicar por 100. Fazendo esse produto, nós vamos encontrar que I é igual a 10,25% ao trimestre, ok? Porque é taxa trimestral. Então, de acordo com as alternativas de resposta, vamos ver aqui quais eram as opções que nós tínhamos. Voltando aqui, ó. Letra D de dado 10,25. Esta é a resposta da questão. Beleza? Então, é uma questão também relativamente simples, mas qual foi a dificuldade? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019, edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.
maior aqui? A dificuldade maior aqui é que a linguagem que a banca ESAF utilizou é uma linguagem que não é muito comum no trato do dia a dia nosso. A gente chama capital de C, montante de M. E aqui ele chamou capital de PV, que é o símbolo utilizado na calculadora financeira. Ele chamou montante, valor final, de FV, que é também a sigla usada, o símbolo usado na calculadora científica. Ok? Beleza? Mas, normal, se você quiser continuar chamando de C aqui, você iria chegar na mesma resposta. Tá? Tranquilo, galera? Então tá aí, 10,25. Acertou? Ainda não? Se acertou, parabéns. Se não acertou, também não importa. O que importa aqui é se você entendeu ou não. Isso sim importa. Ok? Vamos para mais um teste aqui. Um investimento obteve variação nominal de 15,5% ao ano. Nesse mesmo período, a taxa de inflação foi 5%. A taxa de juros real para esse investimento foi. Então aqui é um teste que pede para calcular a taxa de juros real. Observe que nesse exercício não foi dado valor de capital, valor de montante, valor de prazo, não foi dado nada disso. Até porque não precisa, não há necessidade de nós sabermos esses valores para encontrar a taxa real ou efetiva ou a taxa de inflação, se for o caso, tá? Basta eu conhecer duas delas, eu consigo encontrar a terceira. Então, o que nós temos aqui? Eu tenho que a taxa nominal, nesse caso aqui, a taxa de variação nominal é a taxa efetiva, né? Eu tenho que a taxa efetiva foi de 15,5%. Eu tenho que a inflação nesse mesmo período, a taxa de inflação foi de 5%. E ele pede para nós encontrarmos a taxa de juros real. Ok? Esse é o objetivo. O que nós sabemos a respeito disso daqui? Nós temos então a seguinte situação. Sabemos que 1 mais a taxa efetiva, isso aqui é igual a 1 mais a taxa real, que multiplica 1 mais a taxa de inflação. Estão lembrados lá da formulazinha? 1 mais a taxa efetiva é igual a 1 mais a taxa real, que multiplica 1 mais a taxa de inflação. E aí nós temos todos os valores. Lembrando que aqui são valores decimais, unitários, então eu tenho que transformar isso aqui. Então vai ficar 1 mais 15,5 é 0,155. Ok? Igual a 1 mais R, que eu quero saber, que multiplica 1 mais a taxa de inflação, 5%, 0,05. Ok? Quanto que é 1 mais 0,05? É 1,05. Ele está multiplicando. Ele vai para o outro lado, ele vai dividindo. 1 mais 0,155 é 1,155. Aí esse cara aqui passa dividindo. 1,05. Isso é igual a 1 mais IR. Vamos fazer essa divisão aqui, vamos ver quanto que dá. Então eu tenho, 1,155 dividido por 1,05. Eu tenho que andar 3 casas aqui, eu ando 3 casas lá também. Então eu vou ter 1.155 dividido por 1.050. Andei 3 casas aqui, 3 casas lá e vamos fazer a divisão. Vai dar 1, coloca aqui embaixo 1.050 e subtrai. Vamos lá? 5 tira 0 é 5, 5 tira 5 é 0, 1 tira 0 é 1, 0 tira 0, 1 tira 1, 0. 105. Quero continuar a divisão. Vírgula, acrescento 0. Quanto que ficou? 1.050. 1.050 vai dar 1 de novo. 1 vezes 1.050 para 1.050
Nada. Conclusão, 1,155 dividido por 1,05 vai dar 1,1. Isso é igual a 1 mais IR. Esse 1 está positivo, vem para cá, negativo. Conclusão, qual é a taxa? 1,1 menos 1 vai dar 0,1. Vezes 100 para colocar em porcentagem, então a taxa é de 10%. 1,1 menos 1 é 0,1 e 0,1 vezes 100 é 10. Então, de acordo com as alternativas de resposta, está aqui, ó. Letra D de dado, 10%. Tranquilo? Belezinha, galera? Então, tá aí, respondido a questão. Agora, se você não souber essa informação, que 1 mais a taxa efetiva é igual a 1 mais a taxa real, que multiplica 1 mais a taxa de inflação, você vai ter dificuldade em resolver. Observem que é uma simples aplicação de fórmula. Lembrando que as taxas são sempre unitárias, transforma para taxa unitária, soma, está multiplicando, passa dividindo, dividir, deu 1,1, depois o 1 passou subtraindo, subtrair, e o resultado multiplica por 100 para indicar na forma de porcentagem. Está resolvida a questão. Tranquilo? Belezinha, galera? Então tá aí mais um teste resolvido. Vamos para mais um aí, ó. Exercício número 10, Banca VUNESP, galera. Vocês observam que nós já trabalhamos com ESAF, com Consuplan, com FCC, com VUNESP. Nós estamos variando aqui exercício das mais diversas bancas para dar oportunidade aí para você verificar qual é a linha que cada banca geralmente utiliza na hora de fazer os testes aí. Vamos lá, VUNESP agora. O valor de um automóvel hoje é de 38.900. Se seu preço sofre uma desvalorização de 15% ao ano, quanto estará valendo o automóvel daqui a 4 anos? Galera, tome cuidado com esse exercício. Tome um cuidado todo especial com esse exercício. Quero pedir para vocês aqui o seguinte. Ele deu que o valor do automóvel é 38 mil. Ele disse que houve uma desvalorização. Professor, mas nós estamos estudando capitalização. Nós não estamos estudando descapitalização, porque o desvalorizar é o descapitalizar. O capital vai passar a valer menos. Então aqui está acontecendo uma desvalorização num prazo de 4 anos. O que vai acontecer aqui? O que nós sabemos a respeito de juros compostos? Nós não temos que o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado a n? É, isso mesmo, professor. É assim que a gente calcula o montante de uma aplicação. Beleza. Isso acontece toda vez que ocorre uma capitalização. Nós aplicamos um capital e esse capital ele se valorizou, então ele vai passar a valer mais, ok? Por isso, mais I, ok? Quando acontece uma desvalorização, ao invés de ser mais I, esse mais vai passar a ser menos I. Então a fórmula continua sendo a mesma, professor? Continua, só que ao invés de somar com a taxa, eu vou ter que subtrair da taxa. Eu vou ter que montante é igual a capital que multiplica 1 menos I elevado a N. E aí vou achar o valor final desse veículo. Então vai ficar assim, montante igual ao capital, que é o valor do carro, inicialmente 38.900, que multiplica 1 menos I, a taxa de 15% ao ano, o tempo está em ano, então não preciso preocupar com nada, os dois já se encontram na mesma unidade, beleza, 15% ao ano, 4 anos, só basta transformar isso numa taxa unitária, que vai dar 0,15, elevado a N, que é 4, ok? Daqui a 4 anos. Então, eu tenho agora M igual
a 38.900 vezes 1,015, 1 menos 0,15 vai dar 0,85 elevado à quarta potência. Bom, agora a gente tem que resolver isso daqui. O exercício não nos deu esse valor, tá? Nós não temos esse valor aí, tá? Quanto que é 0,85 elevado à quarta potência. Bom, nesse caso nós vamos ter que apelar aí para fazermos esse cálculo aí. Então nós temos aí o seguinte, ó, 0,85 elevado à quarta, eu vou fazer aqui para a gente ganhar tempo aí, tá? Então, nós vamos ter que o montante vai ser igual a 38.900 vezes o resultado de 0,85 elevado à quarta vai dar aí 0,52200,625. Professor, como que eu chego nesse resultado? O senhor usou calculadora aí, eu não vou poder usar. Galera, aqui não foi informado esses dados aqui, mas a banca, quando se trata de um valor acima de 3, ela meio que tem a obrigação de dar essa informação, ou dar o fator que representa isso, ok? Bom, como nós não temos aqui, a saída é pegar 0,85 vezes 0,85, multiplica aqui, depois o resultado multiplica de novo, depois o resultado multiplica de novo. Vou ter que multiplicar ele por ele mesmo 4 vezes, ok? Até você vai chegar nesse valor aqui depois da quarta vez. Então a saída é essa, vai dar um pouquinho de trabalho, tá? Eu só não estou desenvolvendo por uma questão de tempo. Agora, a gente vai pegar esse valor e multiplicar por 38.900, fazendo esse produto aí, ó, vezes 38.900, nós vamos encontrar aqui um montante de 20.306,043, ok? Multiplicando aí 38.900 vezes esse valor, então resposta, mais uma vez, letra D de dado, ok? É a questão. Então, volto a frisar. Se o exercício não deu, como foi esse caso, a saída, como você não tem a calculadora, como eu tenho aqui disponível, você teria que multiplicar 0,85 por 0,85, aí o resultado por 0,85, aí o resultado por 0,85, mais uma vez, você ia chegar nesse valor aqui, 0,522000625. E aí esse valor multiplicar por 38.900 para chegar nesse valor final de 20.306,043, e aí você identificar que a alternativa correta aqui é a letra D, ok? Infelizmente, por falta desse dado, o exercício acaba tendo um grau de dificuldade maior. Mas é uma dificuldade, não uma dificuldade na sua parte de interpretação, mas simplesmente na resolução. É trabalhoso, porque você tem que efetuar essa multiplicação de uns valores assim, de uns valores decimais grandes, né? Então dá um certo trabalho realmente. Tranquilo? Mas eu não duvido que vocês consigam fazer aí, tá? Por isso que a tabuada, galera, ela tem que estar muito bem afiada. Se você vai fazer uma prova de matemática, não souber a tabuada, e principalmente no tocante à matemática financeira, rodou. Porque a tabuada é a base de tudo aqui. Tá? Beleza? Vamos para mais um teste aí. Olha só, agora um da banca CESP, tá? Variando aí, já VUNESP, ESAF, Consulplan, FCC, agora CESP, galera. O que nós temos da banca CESP aqui? Considere que uma viatura policial adquirida por 80 mil se desvalorize a taxa composta de 5% ao ano. Nesse caso, considerando-se 0,6 como valor aproximado para 0,95 elevado a 10, é correto afirmar que, 10 anos após a compra, a viatura valerá menos de 45 mil? Bom, é um exercício
é o tipo de exercício da CESP. A CESP, todos os testes dela, ela costuma fazer uma afirmativa. Não é comum você ver prova da CESP com alternativas A, B, C, D, E, não. A CESP, ela trabalha simplesmente com duas alternativas de resposta. Ou você vai ter que dizer que está certo, ou você vai dizer que está errado. Então, ela te dá uma situação, e em cima dessa situação, ela vai fazer uma afirmativa e vai pedir para você julgar se essa afirmativa procede ou não, se está certa ou se está errada. Obviamente que nós temos que resolver para dar essa posição. O que nós sabemos aqui? Nós temos uma viatura que custa R$80 mil. Então, eu tenho um capital de 80 mil. 80 mil. Essa viatura, ela vai se desvalorizar a taxa de 5% ao ano. Então, a taxa de desvalorização, 5% ao ano. Beleza. E o prazo é 10 anos. Então, a pergunta aqui é, passados 10 anos, N igual a 10, qual vai ser o valor dessa viatura? Ela vai valer menos de 45 mil? Esta é a pergunta. Tá? Bom, então vamos lá. Mais uma vez, a mesma associação que nós falamos anteriormente. Nós temos que montante é igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Mas isso é quando for capitalizar, valorizar. Aumento, quando é desvalorização, descapitalização, diminuição, aqui deixa de ser mais e passa a ser menos. Igual ao exercício anterior, professor? Igual ao exercício anterior. Então, nós queremos saber agora qual é o montante, que é o valor que essa viatura vai assumir. Ela vale 80 mil hoje, que multiplica 1 menos I, a taxa de desvalorização de 5%, ou seja, 0,05, elevado a N, que é o prazo que ele deu de 10 anos. Ele quer saber daqui a 10 anos. Então, vai ficar assim, ó, montante igual a 80 mil, que multiplica 1 menos 0,05, vai dar 0,95, elevado a 10. Ah, professor, por isso que ele deu 0,95 elevado a 10. Foi, a banca já deu. Ele disse que 0,95 elevado a 10 é igual a 0,6. Ele falou para considerar isso aqui. Olha aqui, ó. Considerando-se 0,6 como valor aproximado para 0,95 elevado a 10, então eu não vou precisar pegar o 0,95 e multiplicar por ele mesmo 10 vezes, que daria um puta trabalho. É possível? É, mas dá trabalho. Então ele já mandou eu considerar 0,6. Então, quem pode manda, quem tem consciência obedece. Então 80 mil, no lugar do 0,95, vamos fazer o que a banca mandou, considerar 0,6. E agora é só fazer esse produto. Olha só como que fica, ó, 80 mil, 0,6, 6 vezes 0, 0, 0, 0, 0, 6 vezes 8, 48. Uma casa, vírgula, resposta 48 mil. Então, o montante vai dar 48 mil. Ok? Bom, deu 48 mil. Agora, vamos analisar o que a banca disse aqui. A banca disse o seguinte. Ela falou... Após 10 anos, é correto afirmar que essa viatura valerá menos de 45 mil? Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque após 10 anos ela vai estar valendo 48 mil. E 48 é mais do que 45. E aqui ele está afirmando que ela vai valer menos de 45. E a gente descobriu que ela vai estar valendo 48. 48 é mais. Portanto, opção errado. Tranquilo? Belezinha? Então está aqui mais um exercício aí de desvalorização, banca CESP. Olha só. Mais um exercício envolvendo taxa efetiva, taxa real, taxa inflacionária.
É muito comum esse tipo de exercício aparecer em alguns concursos, tá? Então a gente precisa saber e compreender a diferença da taxa real, da taxa efetiva e da taxa nominal. Nós falamos isso aí na aula sobre juros compostos. Nós falamos o que quer dizer cada uma delas lá. Se você não assistiu essa aula, é importante que você assista e compreenda o que é uma taxa efetiva, o que é uma taxa nominal, o que é uma taxa real. Beleza? Então vamos lá. Ele disse aqui o seguinte: certa categoria profissional obteve um reajuste salarial de 7% ao ano. Sabendo que a inflação no período foi de 10%, determine o valor do reajuste real e interprete o resultado. Galera, isso aqui é um caso muito comum, faz parte do nosso dia a dia. Talvez você que está prestando concurso e está empregado, talvez já tenha vivido situações desse tipo, na qual muitas vezes o trabalhador é até enganado, achando que tem um aumento. Isso acontece muito. E os sindicatos, obviamente preparados para essa análise, eles conseguem identificar, e por isso aí existem as greves, por isso que determinados empregados exigem correção salarial. Você já deve ter ouvido aquele termo: nós estamos com uma perca salarial de tantos por cento durante esses anos, nós já perdemos nesses últimos anos tantos por cento do nosso salário. Por que isso? Porque o aumento ele é menor que a inflação no período. Então, o que adianta o governo anunciar, eu vou dar 10% de aumento a todos os funcionários públicos. Aí o funcionário público, beleza, 10%, fica feliz da vida. Mas quando você vai ver a taxa de inflação no período, ela está de 15%. E aí, galera? Peraí, tem alguma coisa errada. Ele está me dando 10%, mas a inflação está sendo 15%, ou seja, o que é a inflação, galera? Inflação é a alta dos preços. Mesmo que ele corrija o meu salário em 10%, os preços aumentaram em 15%. Então, na verdade, o meu poder de compra diminui e não é nem corrigido. O valor na qual aumenta o meu salário é abaixo do valor que deveria ser. E aí a gente fica com aquela falsa ilusão que nós ganhamos um aumento, quando na verdade nós não tivemos aumento nenhum. Tranquilo? Por isso que tem que se levar em consideração a inflação no período. Olha só como que calcule, preste bastante atenção, que se isso não servir para te ajudar no concurso, vai pelo menos te ajudar a não ser explorado pelo seu patrão e ser enganado com aquela conversinha de que ele está te dando aumento, quando na verdade a inflação no período é bem maior. Ok? Bom, nós sabemos o quê? Que 1 mais a taxa efetiva é igual a 1 mais a taxa real, que multiplica 1 mais a taxa de inflação. A pergunta aqui é o valor do reajuste real. Ele quer saber qual foi o reajuste. Lembrando que o reajuste real, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Ele vai ser positivo quando o aumento for maior que a inflação no período. Ele vai ser negativo quando a taxa efetiva, quando essa correção for menor que a taxa de inflação. Então, ele admite valor positivo e negativo. Vamos lá, então? A taxa efetiva é a taxa do reajuste aqui de 7%. Ok? Então, eu tenho 1 mais 0,07, que é a taxa efetiva, igual a 1 mais a taxa real, vezes 1 mais a taxa de inflação no período. A taxa de inflação foi de 10%, então vai ser 1 mais 0,1. Tranquilo? Bom, então vamos lá. 1,07. 1 mais 0,1 dá 1,1. Esse cara está multiplicando, eu passo ele para cá, ele vem dividindo. E isso é igual a 1 mais I vezes R. Bom, agora vamos fazer essa divisão aqui. Eu tenho 1,07 dividido por 1,1. Eu tenho que andar 2 casas, então eu ando 2 casas. 107 dividido por 110. Não dá para dividir, 0 no quociente, vírgula, acrescento 0. Então, ficou 1.070 dividido por 110. Aqui vai dar 9.
9 vezes 0, 0. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 1, 9. Subtraindo, eu tenho 0. 7, 17 tira 9, 8. 9 tira 9, 0. 80. Quero continuar a divisão. Acrescento 0. 800. 800 dividido por 110 vai dar 8. 8 vezes 0. Não, 8 vai passar. Vai dar 880. Então vai dar 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 1, 7. Subtraindo aqui, eu tenho 0. 10 tira 7, 3. 0. 30. 300. Vai dar 2. Vai dar 220. Vai sobrar 80. Bom, pronto. Depois daí vai dar uma dízima periódica. Vai começar a repetir os valores. Então, vai ficar 0,972 igual a 1 mais IR. O que eu faço com esse 1? Esse 1 está positivo, vem para cá, negativo. Então vai ficar assim, ó. Olha só como que vai ficar a nossa continha. Então eu dividi 1,07 por 1,1, deu 0,972. Agora eu vou passar o 1 para o lado de cá, vai ficar 0,972 menos 1 igual a IR, que é o que eu quero descobrir. Aí eu tenho que fazer essa subtração aqui, ó. Então vamos lá, ó. 1,000 menos 0,972. Faz essa subtração. A gente, como 1 é um número inteiro, a gente coloca vírgula embaixo de vírgula e eu acrescentei um monte de zero aqui para poder fazer a subtração. Então 10 tira 2 é 8. Aqui emprestou fica valendo 9. 9 tira 7, 2. 9 tira 9, nada. Vírgula, nada. Então vai dar 0,028. Só um detalhe, negativo. Por que é negativo? Porque é 0,972 menos 1. Isso aqui vai dar 0,028 negativo, igual a IR. Conclusão, qual é a taxa real? Vai ser menos 2,8%. Porque eu tenho que multiplicar por 100 para colocar em porcentagem. Então, isso aqui vezes 100, 2,8. Então, o que aconteceu na verdade? Essa categoria profissional, ela teve aumento? Não. Ela teve uma perca salarial de 2,8%, porque o valor que foi dado de reajuste não é igual ao valor da inflação do período. Então, na verdade, ela perdeu dinheiro e não ganhou nada, tá? Perdeu 2,8% do seu poder aquisitivo. Então, a conclusão aqui é essa, ó. Como a taxa que nós encontramos IR é igual a menos 2,8%, ok? Então, como a taxa real foi negativa, podemos afirmar que essa categoria profissional teve perdas salariais no período, uma vez que o reajuste foi abaixo do índice inflacionário do período. Obviamente que se é uma questão só para nós fazermos a análise, só de observar que a taxa de reajuste é menor que a taxa de inflação, já configura uma perca salarial. Já fica aí. Beleza, galera? Então, como eu disse para vocês, se isso não servir para te ajudar no concurso, pelo menos vai servir para você não ser enganado aí pelos patrões aí que desejam aí só ganhar vantagem com relação a isso aí. Tranquilo? Galera, chegamos ao final da nossa aula. Espero ter colaborado, ter contribuído com o seu aprendizado. Vocês observam que nós trabalhamos os níveis mais diferenciados na resolução de exercício. Fizemos alguns simples, aplicação direta de fórmula. Fizemos alguns medianos, que exigiam assim, um pouquinho mais de base. E fizemos alguns um pouco mais complexos, que é aquele caso do logaritmo, que exigia um conhecimento um pouco mais além. Para forçar você também a buscar aprimorar mais o seu conhecimento. Mas, enfim, você não pode esquecer que o conhecimento ele só vai surgir na prática, na resolução, no fazer. Então é fazer, fazer, fazer. Quanto mais você fizer, mais você vai aprimorar o seu conhecimento. Então não desista, continue perseverante, firme, com coragem. Estamos torcendo por você. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima. Tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio
Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a este nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau.